estamos aqui e tem sido muito bom. Eu já estou enfrentando um problema conjugal, porque a minha esposa já está querendo morar aqui em Portugal. E ela só vai ticando, né, os pontos positivos, né? Ela acabou de me cutucar e falou, já encontrei a igreja. Já encontrei a igreja, já está querendo. Precisa saber se o pessoal vai querer recebê-la, né? Mas é muito bom nós podermos estar aqui. Eu e Suzy trabalhamos com Mocidade para Cristo, uma organização missionária que trabalha com evangelismo e discipulado de jovens. Nós trabalhamos há mais de 30 anos já com essa organização, além de pastorearmos uma igreja no Brasil também, no estado de São Paulo. A Suzy, ela cuida da parte do ministério de pastoreio dos nossos missionários. Ela aconselha todos os nossos obreiros, missionários, que têm algum tipo de necessidade. Eu trabalho com a parte de treinamento da Mocidade para Cristo, equipando não apenas os nossos missionários, mas também a igreja, né, de Jesus para o ministério com jovens e adolescentes. E como parte do meu trabalho, do meu ministério também, eu tenho lecionado num seminário, né, lá no Brasil, e eu escrevo também. Né? Tive a oportunidade de escrever já 4 livros, eu estou com 2 deles aqui, que depois aqueles que se interessarem poderão adquiri-los em algum lugar. Um deles é sobre liderança, e o outro, que foi o último que eu escrevi, chama-se Plataforma do Reino, é sobre como nós podemos experimentar, viver as realidades do reino de Deus na nossa vida, aqui, no nosso cotidiano. Né? Através da presença do Espírito Santo de Deus, o reino de Deus foi trazido para dentro de nós, e nós não fomos salvos apenas para que a gente aguarde esse momento maravilhoso de ir para o céu, mas enquanto a gente aguarda esse momento, a gente precisa manifestar as realidades do reino de Deus aqui. Tá? E o Espírito Santo nos batizou, veio sobre nós justamente para isso, para que a gente pudesse ter a autoridade, o poder de Jesus em nós e fluindo de nós para abençoar a vida das pessoas. Então é disso que eu trato nesse livro aqui. Eu gostaria de presentear esses 2 aqui para o pastor. Ok? Deus abençoe, eu espero que seja bênção aí para a vida do irmão. Nós temos um pequeno vídeo que mostra um pouquinho do nosso trabalho de treinamento da Mocidade para Cristo, entre várias atividades que a gente tem com o departamento de treinamento. Nós temos vários cursos que nós damos, um deles nós chamamos de treinamento nacional, é um treinamento de 10 dias que nós damos na nossa base, lá em Belo Horizonte, né, numa das cidades lá do Brasil, e qualquer um aqui está convidado a estar conosco lá, ok? Já falei com a Joslaine, já falei, já pode selecionar aí umas pessoas para irem lá em janeiro, participar do treinamento com a gente. Nós estamos dando bolsa integral lá para quem for, ok? Então, curso, hospedagem, você vai arcar com a viagem, tá certo? E lá fica de presente nosso para vocês, ok? Se tiver no gatilho aí, a gente pode soltar para vocês verem um pouquinho. A primeira parte do vídeo vai mostrar um pouco a parte de lúdica da gente, né? A parte de diversão e tal, e a segunda parte vai mostrar a atividade do treinamento em si.
Joia, muito obrigado. Isso aí é um pouquinho, então, do nosso trabalho lá. O treinamento, ele envolve partes teóricas e práticas, né? Nós temos várias atividades práticas que nós fazemos, como evangelismo de rua e etc., sempre voltado para essa parte da liderança. Então, vai ser um prazer recebê-los lá. Joslaine e André são missionários da Mocidade para Cristo do Brasil aqui, em Portugal. Eles vieram para ajudar com o trabalho da Mocidade para Cristo aqui, juntamente com o Rui. Cadê o Rui? O Rui está por aí? Tá lá o Rui ali. Ok, fala, Rui. Muito bem. Propagandas feitas, vamos agora para aquilo que mais interessa, ok? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo num texto que pode ser muito conhecido de vários de vocês, Mateus capítulo 28, o texto conhecido como a Grande Comissão. Eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs aqui essa manhã um pouco da palavra de Deus a partir desse texto. Mateus capítulo 28, versos 16 a 20. Eu vou fazer a leitura aqui na minha tradução. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso de adoração que já pudemos ter na tua presença. Eu te louvo pela tua igreja aqui. Te louvo pela expressão daquilo que é o teu reino nesse lugar. Eu te louvo por aquilo que o Senhor está fazendo através dessa igreja, desse ministério, aqui em Portugal, aqui em Lisboa, Senhor. Louvado sejas o teu nome por isso, e pedimos, Espírito Santo de Deus, que agora, ao abrirmos a tua palavra, o Senhor venha com a sua instrução ao nosso coração e à nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Jesus, quando realizou a obra dele aqui na terra, quando ele esteve entre nós andando aqui, ele realizou a obra dele aqui na terra. A obra que ele fez aqui tem duas dimensões, tem dois lados. Um lado é um lado intransferível. Um lado é esse que nós celebramos essa manhã aqui com a ceia do Senhor. Um lado tem a ver com aquilo que só Jesus pode realizar, só Jesus pode fazer, porque ele é singular, ele é único. Quando Jesus andou certa vez lá na região da Galiléia, ele passou por João Batista, e João estava com 2 dos seus seguidores, e ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ninguém pode fazer isso. Mas nenhum ser humano pode fazer isso. Jesus é o Deus eterno que se fez gente. Ele se entrou na nossa história e ele se tornou um de nós. Então nós acreditamos que Jesus, ele é 100% Deus, mas ele também se fez 100% homem. E como 100% homem, é que ele se apresenta ao Pai como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro imaculado, Cordeiro sem defeito. Todos os demais seres humanos, aqueles que já viveram, aqueles que estão vivendo, aqueles que ainda venham a viver, todos têm alguma mancha, carregam alguma marca da realidade do pecado. Ok? Mas Jesus não. Jesus, ele foi um ser humano perfeito. 100% Deus, 100% homem. E como homem, ele viveu 100% a vontade do Pai. E então, nos representando, ele foi para a cruz. Ele morre na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Ele morre na cruz, representando a humanidade que se rebelou contra Deus. Ele não morre na cruz por causa dele, ele morre na cruz por causa de nós.
Amém? E Jesus, então, ao terceiro dia, ele é ressuscitado dos mortos, porque Jesus não tem nenhuma culpa atribuída a ele. Ele não tem nenhum pecado atribuído a ele. A morte, então, não pode cobrar dele o salário. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não tem pecado. Então, a morte não pode conter Jesus. Jesus ressuscita dos mortos, não só porque ele é Deus. Na verdade, como Deus, ele não podia nem morrer, né? Deus não morre. Ele se faz homem para poder morrer, ok? E ele ressuscita dos mortos, então, como um ser humano que realmente foi aprovado pelo Pai. Sem pecado. Essa obra de Jesus é intransferível. É única. Mas, quando Jesus andou aqui, ele realizou o ministério dele também de um outro lado. E esse outro lado que Jesus realizou é um lado transferível. Esse outro lado que Jesus realizou é um lado que, na verdade, Jesus transfere para mim e para você. Esse outro lado que ele viveu aqui foi nos mostrando como é que o ser humano foi criado por Deus para ser de verdade. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente lê os evangelhos e a gente vê Jesus vivendo aqui, nós estamos vendo como o ser humano realmente deveria ser. Jesus é a humanidade perfeita. Jesus é a expressão perfeita daquilo que o ser humano deveria ser, foi criado para ser. Gênesis capítulo 1 nos diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E Jesus, então, vive a vida dele aqui, nos mostrando realmente como é que a vida de um ser humano deveria ser. E quando Jesus faz isso aqui, ele reúne em torno de si um grupo de pessoas para caminharem com ele. E esse grupo de pessoas que caminham com ele, mais especificamente 12, ok? Mas ele tinha mais pessoas que andavam com ele, ele chama de discípulos. Esses discípulos, eles estão andando com Jesus porque Jesus está ensinando para eles como é que é a vida humana. Como o ser humano deveria viver a sua vida se ele estivesse em conexão, se ele estivesse ligado realmente a Deus. Nós chamamos esse ensino de Jesus, ou esse aprendizado que nós temos com Jesus, de discipulado. O nome que nós lemos aqui, em Mateus 28, desses homens que andaram com Jesus, é que eles eram discípulos. O texto diz assim, os 11 discípulos foram até Jesus. Mas nós sabemos, lendo os evangelhos, que Jesus não tinha só 11 discípulos. Jesus tinha muitos outros discípulos. Tá? O evangelho de Lucas, capítulo 10, por exemplo, diz que Jesus envia outros 70, outros 72 discípulos. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, que Jesus foi visto por mais de 500 seguidores. A palavra discípulo significa aprendiz, seguidor. Ok? Mas aqui o texto nos diz que os 11 discípulos foram. Eles estão, na verdade, representando toda a comunidade dos discípulos. Não apenas os 11, ok? Os 11 representam a totalidade, porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, primeiramente, e o judeu, ele entende isso assim. Quando você fala de uma parte, essa parte representa o todo. Então, aqui está falando de 11 como representantes de toda a comunidade dos discípulos de Jesus. Então, se eu e você reconhecemos a obra singular de Jesus, intransferível de Jesus, feita na cruz, e nós nos rendemos a ele, nós nos tornamos seus discípulos. Amém? Nós nos tornamos seus discípulos. Então é disso que eu quero falar com você. Eu quero olhar para esse texto, eu quero levantar com você nesse texto aqui algumas características do que significa nós sermos discípulos de Jesus. Veja, discípulos de Jesus são pessoas que vivem baseadas em uma nova autoridade. Jesus diz assim para eles, diz o texto que os 11 discípulos foram ao encontro de Jesus no monte que Jesus havia designado, e quando eles viram Jesus ali ressuscitado, eles o adoraram, e alguns ainda estavam meio assim, será que isso é assim mesmo? Será que não é uma visão que a gente está tendo aqui? É Jesus mesmo, né? Eles estavam meio impressionados ainda, meio sem saber o que estava acontecendo, mas eles estão ali, eles adoram a Jesus, e aí o texto nos diz que Jesus afirma para eles. O verso 18 diz assim, Jesus, aproximando-se deles, assegurou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão.
Então veja, discípulos são pessoas que uma vez tendo tido um encontro com Jesus, reconhecendo a ressurreição de Jesus, se rendendo àquilo que Jesus realizou por eles, agora vão viver a sua vida debaixo dessa autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. Amém? Eu sou um discípulo de Jesus, então eu vivo debaixo de toda a autoridade de Jesus. E Jesus não diz que ele tem alguma autoridade. Jesus diz que ele tem toda a autoridade. E Jesus não diz que ele tem toda a autoridade na terra apenas. Ele tem toda a autoridade na terra e no céu. O que isso significa? Significa que Jesus tem toda a autoridade no mundo material e ele tem toda a autoridade no mundo espiritual. Agora pense comigo. Se Jesus tem toda a autoridade, que autoridade tem o diabo? Nenhuma. Nenhuma autoridade, ok? O diabo não tem nenhuma autoridade, a não ser aquela que você mesmo der a ele. Então nós não devemos dar autoridade a Satanás. Nós devemos viver sob a autoridade de Jesus. Quando Jesus diz que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele está se referindo a essa realidade de que como o Deus que se fez homem, ele tirou das mãos de Satanás a autoridade que Satanás usurpou dos homens lá no Jardim do Éden. Nós somos criados lá no Éden e Deus nos deu domínio. Gênesis capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, dominem eles sobre. Então, Deus nos deu autoridade como seres humanos para expressarmos o reino dele aqui nesse mundo material. Mas nós somos enganados, nossos pais foram enganados por Satanás, abriram mão da sua conexão, da sua ligação com Deus, quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, escolheram acreditar na mentira do diabo, de que eles precisavam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para serem como Deus, mas Deus já nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E quando eles fizeram isso, eles entregaram nas mãos de Satanás a autoridade que Deus nos deu como seres humanos para expressar o governo dele aqui nesse mundo. Quando Jesus entra na nossa história, se fazendo um ser humano, uma das coisas que Jesus faz com a sua morte e com a sua ressurreição é justamente esmagar a cabeça da serpente. Ele tira das mãos de Satanás a autoridade que ele usurpou da gente. Essa autoridade está na mão de Jesus agora como Filho do Homem. E ele está agora nos enviando debaixo da sua autoridade. Vão. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão debaixo dessa minha autoridade. Vivam debaixo dessa minha autoridade. Então, porque Jesus nos deu toda a sua autoridade nos céus e na terra, nós não deveríamos ter medo de nada. Não é verdade? Medo do quê? Se eu estou sob a autoridade daquele que é o Senhor de todas as coisas. Então, ser um discípulo de Jesus significa ser uma pessoa que está vivendo debaixo de toda a autoridade do Senhor. Essa semana, antes de vir para cá, eu estive visitando uma mulher, fui com uma mulher da nossa igreja visitar uma conhecida dela, que estava vivendo oprimida por espíritos malignos, que não a deixavam dormir. Ela não conseguia dormir. Ela tinha um sentimento de suicídio, uma vontade enorme de se matar. Nós começamos a conversar, uma casa enorme, grande, tinha dinheiro, ok? Mas ela falava assim, há um vazio aqui dentro de mim, há um buraco aqui dentro de mim. E ela puxava assim a blusa dela dizendo isso. Eu comecei a ouvi-la e comecei a pensar, toda a autoridade de Jesus está comigo. O que ela precisa é viver debaixo dessa mesma autoridade. Então eu escutei a história dela e no fim eu compartilhei o evangelho com ela. Eu compartilhei com ela sobre isso que Jesus fez por nós e como através da sua morte e da sua ressurreição ele destruiu todo o poder do diabo. Eu perguntei para ela se ela queria render a vida dela a Jesus e ela disse que sim. E nós oramos então ali na sala da casa dela e ela entregou a vida dela para Jesus. E eu orei por ela e ela foi liberta daqueles espíritos malignos.
E depois orei por ela e ela recebeu o batismo do Espírito Santo ali na sala dela mesmo. Teve uma experiência com o poder do Espírito nela, ali. E ela começou a falar para mim. Enquanto eu orava por ela, ela tremia assim bastante. E ela, quando eu terminei, ela disse assim, nossa, aqui onde estava aquele vazio, aquele oco, parece que tem uma bola de fogo. Eu falei para ela, é o Espírito Santo, ele entrou aí no seu vazio, agora você tem o fogo dele em você, ok? Você não precisa mais temer nada. Aí eu vi, isso foi um dia antes de eu vir para cá. No dia seguinte que eu vim para cá, a mulher que estava lá comigo da minha igreja visitando ela me escreveu dizendo assim, encaminhando uma mensagem dessa outra que se converteu para ela, dizendo assim, fulana, eu tive uma noite de sono maravilhosa. Por quê? Porque toda a autoridade de Jesus agora está com ela. Uma segunda característica que eu queria compartilhar com vocês a respeito do que significa ser um discípulo de Jesus é que discípulos de Jesus, além de viverem baseados numa nova autoridade, eles estão comprometidos com uma missão. Veja, Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, e aí ele diz assim, o texto diz assim no verso 19, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Então, nós temos uma missão dada por Jesus para nós. Qual é a missão que Jesus nos deu? Fazer com que outras pessoas da terra se tornem discípulos de Jesus, se tornem seguidores de Jesus. Foi o que eu fiz com essa mulher, e isso é o que a gente deve fazer em todos os momentos da nossa vida. Onde quer que a gente vá, com quem quer que a gente se relacione, nós temos uma única tarefa: fazer com que pessoas saibam que aquilo que Jesus Cristo fez por elas na cruz, dá a elas o direito agora de se tornarem seguidoras dele, se tornarem discípulos deles, aprendizes dele. Ser um seguidor de Jesus, eu gosto de explicar isso assim na minha igreja. Ser um seguidor de Jesus e fazer seguidores de Jesus significa fazer com que pessoas, pelo poder do Espírito Santo, pela revelação da palavra de Deus, aprendam a viver a sua vida pensando como Jesus pensa, falando como Jesus fala e fazendo o que Jesus faz. Isso é ser um discípulo de Jesus. Um discípulo é um aprendiz. Então, quando Jesus diz, vocês vão e ensine-os e façam discípulos de todas as nações, o que ele está dizendo é, ensine essas pessoas a viverem a vida delas como eu ensinei vocês a viverem a vida de vocês em mim. Então, eu aprendi, estou aprendendo ainda com Jesus, como eu vivo a vida humana, de acordo com o padrão dele, e eu estou ensinando isso para outras pessoas. E é isso que todos nós aqui devemos fazer. Nós devemos começar fazendo isso dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios filhos. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos, são os nossos netos. Na Mocidade para Cristo, nós temos o desejo de que essa nova geração, essa geração de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, esses pequenos, eles vivam uma vida com Deus a partir da nossa experiência, ok? Sendo o chão deles. Eu quero que a minha experiência com Deus, a minha vida com Deus, o meu teto com Deus, seja o chão para esses adolescentes e jovens. Para que eles possam ir mais longe com Deus do que eu fui. Que eles possam ir muito mais adiante com Deus do que eu fui. E a gente tem visto isso acontecer. Nós temos visto o Espírito Santo de Deus soprando um avivamento poderoso no meio da juventude. Nós temos visto isso no Brasil. E eu creio que é isso que Deus quer aqui em Portugal também. Eu creio que isso é o que Deus quer no mundo. O Espírito Santo de Deus está preparando a noiva para se encontrar com o noivo. Amém? E isso significa que todos na igreja vão ser discípulos de Jesus. Essa deve ser a nossa expectativa. Nós não podemos querer ser apenas membros da igreja. Nós não podemos apenas querer ser salvos para ir para o céu. Nós temos que querer ser discípulos de Jesus. Pessoas que vão ter um foco só na sua vida. Ver outras pessoas se tornando seguidores de Jesus. Essa é a minha missão. Essa é a razão pela qual eu vivo
E essa é a razão pela qual eu quero morrer. Eu quero viver e eu quero morrer por causa dessa missão, de fazer com que outras pessoas possam saber que Jesus as chama, as convoca para serem seus seguidores, para aprenderem a viver a vida com Ele. E isso é muito joia, é muito legal. Por onde eu vou, eu tento fazer isso, sempre. Compartilhar o Evangelho com as pessoas. Ontem, eu vi uma menina, nós estávamos passeando e conhecendo alguns lugares aqui em Portugal, e eu vi uma menina e ela estava com uma muleta. Então, eu cheguei nela, eu sou um seguidor de Jesus, ok? Eu estou aprendendo a viver a minha vida com Ele, pensar como Ele, falar como Ele, fazer o que Ele faz. Jesus cura. Amém? Quantos acreditam que Jesus cura? Eu acredito que Jesus cura. Porque eu acredito que Jesus cura, eu curo. Na autoridade do nome de Jesus. Ok? Eu fui até ela e falei, ei, o que você fez? Ela falou, eu quebrei o pé. Eu falei, eu posso orar por você? Eu sou um seguidor de Jesus, eu posso orar por você? Jesus pode curar seu pé. Ela era uma brasileira, né? Ela olhou para mim e ela não quis. Eu não consigo entender como é que uma pessoa não quer ser curada, mas tudo bem, ela não quis. Ela chegou e falou assim, os meus familiares estão ali, eu já estou indo no encontro dele, eu estou sem tempo. Eu falei, tudo bem, olha, na autoridade do nome de Jesus, que o seu pé seja restaurado, agora. E ela falou, tá bom, obrigado. E ela foi embora. O pé dela não foi curado imediatamente ali, pelo menos. Ok? Mas não é isso que importa. O que importa é que eu sou um seguidor de Jesus e eu imito Jesus naquilo que Jesus faz. Naquele mesmo dia, nós estávamos num shopping ontem e eu encontrei uma outra menina, essa portuguesa, com o pé quebrado também. Eu olhei ela com muletas, ela estava com a mãe dela, eu olhei e ela estava com uma bota ortopédica, é assim que fala aqui. Eu olhei e falei assim, o que você fez no pé? Nós estávamos entrando num shopping. Ela falou, eu quebrei o pé. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Eu falei, que coisa, não? Ela disse, pois é. Eu falei, ei, Jesus pode curar seu pé. Ela falou, a mãe dela olhou e falou assim, se Deus quiser. Eu falei, Ele quer? Deixa eu orar por você. Aí a menina olhou para mim assim e ela disse, tá bom. Então eu orei por ela e eu fico esperando ela chegar na casa dela e a surpresa que ela vai ter quando ela tirar a bota ortopédica e ela ver que o pé dela está curado. Eu acredito nisso. Eu tenho visto Deus fazer muitas coisas assim. Eu tenho visto adolescentes e jovens fazendo isso, compartilhando o Evangelho com pessoas, orando por pessoas e vendo o poder de Deus se manifestar através da vida deles. Por quê? Porque eles se tornaram discípulos de Jesus, que estão com uma única missão, fazer discípulos. Eu gostei desse envio da menina aqui para a Inglaterra. Eu gostei da oração da amiga dela, né? Porque ela está indo para a Inglaterra para estudar, sim, mas essa não é a missão dela principal na Inglaterra. A missão dela principal na Inglaterra, como orou a amiga dela aqui, é mostrar através dela quem é Jesus para os amigos que ela vai fazer lá. Amém? Porque é para fazer discípulos de todas as nações na terra. Mas eu tenho que caminhar. Uma terceira característica de discípulos é que eles estabelecem uma nova conexão do céu com a terra. Olha que coisa maravilhosa que Jesus diz aqui. Ele fala assim, que é para a gente ir e fazer discípulos de todas as nações. Aí ele diz assim, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes a gente lê esse texto, ouve essa frase e a gente pensa na cerimônia, né, do batismo. Mas não é só sobre a cerimônia do batismo que Jesus está falando aqui. O que ele está falando aqui é que, à medida que nós vamos fazendo discípulos, à medida que pessoas vão ouvindo o evangelho da nossa boca e se rendendo a Jesus, nós, quando fazemos isso e quando as pessoas se rendem a Jesus, nós criamos uma conexão dessas pessoas com a presença da Trindade. Nós, pelo compartilhar do evangelho, imergimos essas pessoas na vida da Trindade. Depois vem o batismo, símbolo, né, da água, físico, mas aqui Jesus não está falando meramente da questão da água, ele não está falando apenas da questão do símbolo do batismo, mas ele está falando da realidade daquilo que acontece quando a pessoa se rende a Jesus, da regeneração.
quando nós somos regenerados, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós somos instrumentos de Deus que levam o evangelho para outras pessoas e outras pessoas se rendem a Jesus se tornando discípulas delas, o que acontece é que essas pessoas, elas são conectadas à vida de Deus. Elas são imersas na vida de Deus. As realidades daquilo que tem a ver com o reino de Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no céu, começam a se manifestar na vida das pessoas na terra. Jesus nos ensinou a orar pedindo para que Deus fizesse isso assim. Lembram do Pai Nosso? O que Jesus nos ensina a pedir no Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Olha, venha o teu reino. Não é? Às vezes a gente ora assim pensando que Jesus está nos ensinando, pedindo que o reino venha lá no futuro, né? Venha, não, ele está falando, venha o teu reino agora, venha o teu reino. Seja feita na terra a tua vontade, como ela é feita nos céus. Veja, então, quando nós, como discípulos, somos discípulos de Jesus, na nossa vida nós estamos criando essa conexão que Jesus nos ensina a orar em Mateus capítulo 6, do céu com a terra. O reino de Deus. O céu é o lugar onde a vontade de Deus é feita perfeitamente. Nós estamos trazendo essas realidades para a terra. Nós estamos dizendo, Deus, que aqui na terra, que aqui na minha escola, que aqui na minha casa, que aqui no meu trabalho, as realidades da sua vontade que são perfeitas aí no céu se mostrem aqui. Se mostrem. E aí Jesus nos dá alguns exemplos disso, né? Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja, no céu não há fome. No céu não há falta de comida. Então nós podemos pedir para que Deus manifeste isso aqui na terra. Realidades do céu começam a se manifestar através das nossas vidas. Aqui. Mateus capítulo 18, Jesus diz aos seus discípulos que ele nos daria, que ele daria a eles, e isso é transferido para nós, as chaves do reino dos céus. Para que serve uma chave? Para abrir portas, não é? Ou para fechar portas? Então veja, isso tem a ver com essa realidade da autoridade que nós recebemos de Jesus. Você tem uma autoridade dada por Jesus a você, para que você seja um instrumento nas mãos dele, para que conexões do céu aconteçam na terra. Para que realidades do céu se mostrem aqui, no nosso dia a dia. E isso não é feito por qualquer pessoa, isso é feito por quem é um seguidor de Jesus, é feito por discípulos de Jesus. Então nós temos uma nova conexão estabelecida. Nós não vivemos mais a partir apenas da realidade da terra, nós vivemos agora a partir da realidade do céu, do reino de Deus. É assim que Jesus vivia. É assim que Jesus vivia. Deixe-me te dar um exemplo. Jesus estava num barco e tinha uma grande tempestade. Os discípulos estavam desesperados. Entre eles, alguns eram pescadores. Eles sabiam lidar bem com o mar, mas eles estavam desesperados, assustados. E o que Jesus estava fazendo no barco? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo no barco, no meio de uma tempestade, que estava quase afundando o barco, de acordo com os discípulos. E Jesus estava dormindo. Por quê? Porque Jesus vivia a vida dele em conexão com o céu. No céu não tem tempestade. Então Jesus estava tranquilo. Aí os discípulos acordam Jesus e falam, Senhor, nós estamos aqui quase morrendo, e o Senhor não se importa. Aí o que Jesus faz? Ele acorda, ele pega a realidade que está dentro dele, que é paz, e ele traz para fora. Ele diz, vento, aquieta-te, mar, silencia-te. E o mar, e o vento para de soprar. Por quê? Porque Jesus conecta o céu com a terra. E se Jesus está vivendo dentro de você e dentro de mim, então, no meio das nossas lutas, no meio das nossas tribulações, nós podemos ficar como os discípulos, desesperados, correndo para lá e para cá, ou nós podemos nos lembrar que nós temos a paz de Deus vivendo dentro de nós, e nós podemos deixá-la fluir de nós. Fluir de nós.
e trazer paz para a nossa casa, trazer paz para a nossa família, trazer paz para o nosso casamento, trazer paz para os nossos filhos, porque nós estamos carregando essa realidade do reino de Deus em nós. Mas uma outra característica que eu quero compartilhar com você sobre um discípulo de Jesus é que esses são pessoas conduzidos por um novo conjunto de realidades. Olha só o que ele diz em seguida. Ele diz assim, que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Como discípulos de Jesus, quando uma pessoa se torna discípulo de Jesus, ele não passa mais a viver a vida dele a partir da agenda do ordinário. Ele vive a vida dele a partir da agenda do extraordinário. Porque ele vai viver segundo tudo aquilo que Jesus tem ensinado. Aí você me diz assim, ok, Ricardo, mas o que Jesus tem ensinado? Aí eu digo para você, bom, começa lendo os evangelhos. Começa lendo os evangelhos que você vai ver o que Jesus está ensinando. Mas não é só os evangelhos, é toda a Bíblia. Por quê? Porque Jesus, o Pai e o Espírito são um. Então tudo aquilo que está nas Escrituras é o ensino de Jesus. Tudo aquilo que eu leio nesse livro, Jesus está me ensinando. E ele não está me ensinando para que eu saiba sobre isso. Ele está me ensinando para que eu viva isso. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho ordenado. Tudo, não algumas coisas, tudo. Jesus nos ordenou perdoar uns aos outros. Então nós podemos perdoar uns aos outros. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. Então nós podemos amar os nossos inimigos. Jesus nos ensinou que nós deveríamos ir, e quando nós encontrássemos uma pessoa dominada pelo poder maligno, expulsar demônios. Então nós podemos expulsar demônios. Jesus nos ensinou a curar, ele disse, vão, imponham as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Eu quero viver assim. Você não quer viver assim? Eu quero viver assim. Quando eu como desse pão, quando eu tomo desse cálice, eu estou afirmando que a vida de Jesus está em mim. Ela foi dada por mim. Ele está vivendo a vida dele em mim. Ele está vivendo a vida dele através de mim. Por que eu vou viver de uma forma menor do que essa? Um dia eu estava num acampamento e eu estava orando e adorando no meu quarto, porque eu ia falar, né, num encontro de jovens. E o Espírito Santo falou assim para mim, sobe, porque eu estou curando uma pessoa. Aí eu saí do meu quarto e subi. Era um horário de lanche, né, da tarde, e o pessoal tinha ido tomar banho, então o local estava vazio. E eu comecei a andar procurando, falei, bom, o Espírito Santo está curando alguém, eu vou achar quem é que ele está curando. Porque Deus faz essas coisas em parceria com a gente, ok? Ele trabalha junto com a gente. Ele podia fazer sozinho, mas ele não quer fazer sozinho, ele quer fazer com a gente. Então eu comecei a andar, aí eu encontrei uma menina, uma adolescente. E ela estava com um vidro de remédio para dor de cabeça na mão. Eu olhei para ela e falei, ei, você está com dor de cabeça? Ela falou, eu estou. Eu falei, mas eu vou tomar esse remédio, ela falou. E ela estava pingando assim, eu falei, não, peraí, deixa eu orar por você, antes de você tomar o remédio. Ela falou, tá bom. Aí eu coloquei a mão na cabeça dela e falei, pai, eu quero te agradecer pela vida da fulana, perguntei o nome dela, eu quero te agradecer pela vida da fulana. Dor de cabeça, em nome de Jesus, cesse agora. Aí eu tirei a mão e falei, e aí, como é que tá? Ela falou, nossa, parece que aliviou. Eu falei, parece que aliviou, então não curou. Aí eu falei, de 0 a 10, 0 não está doendo nada, 10 está doendo muito. Quanto está doendo? Ela falou assim, uns 6. Eu falei, deixa eu orar de novo por você. Ela falou, de novo? Eu falei, deixa eu orar de novo, não vai doer. Aí eu pus a mão de novo, falei, pai, eu quero te agradecer porque o Senhor está curando fulana. Dor de cabeça, em nome de Jesus, cesse, 100%, cesse, totalmente. Amém. Tirei a mão e falei, ei, como você está? Ela falou, nossa, a dor sumiu. Sumiu? Ela falou, sumiu. Eu falei, glória a Deus, Jesus está vivo, ele curou você. Ela falou, está doendo só um pouquinho aqui, ó. Mas eu acho que é por causa da minha
da minha alergia. Eu falei, não, então dá licença. Aí eu pus o dedo aqui. Eu falei, alergia cesse, em nome de Jesus. E tirei o dedo, ela, não está doendo mais nada. Ela falou, mas como você fez isso? Eu falei, eu já falei, Jesus, ele está vivo. Ele vive em mim, ele curou você. Ela, é mesmo? Eu falei, você acredita em Jesus? Ela falou, sim. Você já entregou sua vida para Jesus? Já. Eu falei, então você também faz. Jesus faz através de você. Ela falou, mesmo? Eu falei, mesmo. Ela devia ter uns 15 anos de idade, ok? Ela falou, nossa, então eu vou fazer isso na minha escola. Eu falei, isso, vai fazer isso na sua escola. Entendeu? É assim. Ah, mas e se eu fizer e não acontecer nada? Não faz mal, você faz na outra. Lembra? Eu orei pela menina lá e não curou o pé. Mas eu orei pela outra, do mesmo jeito. Não faz mal, porque é Jesus que está fazendo através da gente. Ok? A gente só faz e deixa os resultados com Ele. Por quê? Porque nós estamos obedecendo tudo que Ele nos ordenou. E foi Ele que ordenou a gente curar enfermos. Foi Ele que ordenou a gente perdoar as pessoas que nos ofendem. Foi Ele que ordenou a gente amar a esposa como Ele ama a igreja. Foi Ele que ordenou a esposa ser submissa ao marido como a igreja deve ser submissa a Jesus. Foi Ele que ordenou essas coisas. Então nós somos discípulos, nós estamos vivendo do jeito que Ele nos ordenou viver. Amém? Amém. Último ensino sobre o que significa ser um discípulo. Então, significa ser um discípulo, significa viver baseado em uma nova autoridade, estar comprometido com uma missão, estabelecer uma nova conexão do céu com a terra, ser conduzido por um conjunto de novas realidades, aquilo que Jesus nos ensina. E, por fim, sermos dependentes de um novo poder. Jesus diz assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Mas aí eu pergunto, onde Jesus está? A Bíblia me diz que Jesus está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A pessoa humana, ressuscitada de Jesus. Como é que Ele pode estar conosco todos os dias? Atos 1:8. Jesus diz assim, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele diz em João capítulo 14, eu vou, mas eu enviarei um outro Consolador para estar para sempre com vocês. Então a maneira de Jesus estar todos os dias conosco é através da presença do Espírito Santo, que é o Espírito dele. O Espírito Santo que estava sobre Jesus é o Espírito Santo que está sobre a igreja. Em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus diz assim, quando ele está na sinagoga de Nazaré, explicando o ministério dele, ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, restaurar a vista aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Em Atos 1:8 ele diz assim, o Espírito do Senhor vai estar sobre vocês. Então, o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus quando ele esteve realizando o ministério dele humano aqui, está agora sobre a igreja, sobre mim e sobre você, sobre discípulos. Então, discípulos são pessoas que vivem a sua vida baseados nesse novo poder. Nós não vivemos baseados mais no poder da carne, nós vivemos baseados no poder do Espírito. Nós nascemos de novo, e quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, trouxe a vida de Jesus, a expressão da vida de Jesus para dentro de nós, mas nós também recebemos o Espírito sobre nós, com poder. O Espírito está em mim para o meu bem, mas o Espírito está sobre mim para o bem do mundo. O Espírito está sobre você para o bem do mundo. O Espírito está sobre essa igreja, para o bem de Portugal, para o bem de Lisboa, para o bem da Europa, para o bem da juventude daqui. Então eu quero terminar essa minha fala, essa minha mensagem essa manhã, convidando você a dizer para Jesus hoje, ei Senhor, eu sou seu discípulo, eu sou sua discípula, eu quero, faça em mim, Senhor, faça em mim, faça através de mim, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Deus, usa-me com graça, usa-me com poder, eu quero ver o Senhor manifestar o seu amor, o seu poder, o seu governo através da minha vida.
na minha casa, no meu trabalho, na escola onde eu estou, nas ruas por onde eu vou, no mercado por onde eu passo, por onde quer que eu vá, eu quero carregar a sua presença. Eu quero manifestar a sua presença através de mim. Amém? Vamos orar assim. Você pode ficar em pé, eu quero orar com você nesse sentido. Peça para o Espírito Santo vir sobre você. Peça para Ele vir sobre você agora. Diga para Ele: Senhor, eu não apenas creio em Ti, eu sou seu discípulo. Eu sou seu discípulo, eu quero viver de conformidade com a Tua vontade. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Vem sobre mim, Espírito Santo. Traz um batismo renovado do Teu poder sobre mim. Eis-nos aqui, Senhor. Vem, Espírito Santo. Mais de Ti, vem. Vem sobre nós agora. Vem sobre nós. Mais da Tua presença. Mais do Teu poder. Unge-nos agora aqui. Unja-nos com a Tua presença. Unja-nos com a Tua autoridade. Unja-nos com o Teu poder. Ó Senhor, unja nossas mãos para que elas sejam impostas sobre enfermos e eles sejam curados, ó Senhor. Unja os nossos lábios para que a gente abra-os, ó Deus, com autoridade e vidas, ó Deus amado, se rendam ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, traz dons renovados sobre nós. Libere o Teu poder em nós e através de nós. Mais, nós te pedimos mais do Senhor. Pedimos que o Senhor sopre essa manhã sobre o Teu povo aqui, Senhor. Um vento renovado de avivamento em nossas vidas. Fogo renovado do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus, nós queremos andar pelas ruas de Lisboa, nós queremos andar por Portugal, carregando a Tua presença conosco, Senhor. Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente entre, nós queremos que a Tua influência, o poder do Teu reino, se manifeste ali, através da nossa vida, Senhor, por nosso intermédio. Pai, nós rogamos agora, por cada adolescente, por cada jovem de Portugal, em nome de Jesus, a começar por Lisboa. Nós queremos que o Teu reino venha em cada escola, Senhor, em nome de Jesus. Quebramos o poder das drogas, quebramos o poder da prostituição, quebramos o poder da incredulidade. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos aqui toda a obra de Satanás nesse país, em nome de Jesus, porque o Teu reino está aqui, a Tua igreja está aqui, a Tua igreja liga o céu com a terra, Senhor. Manifeste, ó Deus amado, Tua presença, o Teu poder através de nós, ó Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos que enquanto pregamos a Tua palavra, o Senhor estenda as Tuas mãos com sinais e prodígios através da nossa vida, como Teu povo, para a honra e glória do Senhor. Queremos vidas rendidas ao Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, aleluia. Ainda de pé, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que tem a ver com este memorial que nós vamos celebrar, do pão e do vinho que nos lembram o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões, para que agora nós possamos viver segundo esse poder que nos liberta para uma nova vida.
porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Bom Deus e Pai, te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho.